TV Patriani. Quem sabe mais, faz melhor. Olá pessoal, eu sou Silvia Patriani, diretora do Grupo Patriani. Estamos aqui com mais um programa da TV Patriani. E hoje nós temos a honra de ter a presença do nosso ilustre palestrante e empresário, Anderson Hernandes. Tudo bem com você, Anderson? Tudo bem, Silvia, e você? Que bom, tranquilo. E nós vamos falar hoje de um assunto que é muito solicitado, que as pessoas pedem bastante para nós dicas, né, que é sobre negociação. Anderson, existem técnicas para negociar melhor? Existem, Silvia. Tanto que no meu último livro, né, que é o 8º livro dos livros que eu tenho publicado, eu trato de 70 dicas diferentes de como é que você pode negociar bem. E essas técnicas, elas realmente têm ajudado as pessoas a poderem ter melhores negociações. Porque não sei se você já percebeu, mas a negociação, ela está presente no nosso dia a dia, né? A todo momento nós estamos negociando. Às vezes se pensa que o negociador é somente quem está vendendo, né? A venda é somente uma parte da negociação. Dentro de um processo de compra e venda existe um processo de negociação, mas você também negocia com seus filhos, você negocia com o seu cônjuge, você negocia com as pessoas à sua volta, o empresário negocia com seus colaboradores. Então, ou seja, esse processo de negociação, ele está presente no nosso dia a dia. Então, por isso que essas técnicas, de fato, elas são fundamentais para o sucesso. Entendi. Mas é verdade, hoje em dia eu acredito que a gente usa a negociação para tudo mesmo, Pra tudo, né? com certeza. Em todo momento, a todo instante, nós estamos utilizando. E assim, a vantagem da técnica, assim, é que quando você começa a perceber como que a técnica pode te ajudar, você começa a ficar atento no seu dia a dia. Você começa a ver as situações que você está passando e você se lembra de uma técnica e você começa a aplicar aquilo. Isso acontece muito comigo. Às vezes eu estou ali com os meus filhos, a minha filha fala alguma coisa, meu filho fala alguma coisa e começa aquele processo de negociação. Aí eu já começo a identificar o que eles estão fazendo, mesmo sem saber, porque eles são crianças ainda. Verdade. E eu começo a identificar o que eles estão fazendo comigo e eu sei que aquilo se trata de uma técnica, que eu tenho que aplicar de forma correta. Entendi. E me diz uma coisa, o perfil do negociador influencia na negociação? Influencia e muito, né? As pessoas hoje, por conta dessa questão de ter um perfil inadequado, muitas vezes elas perdem uma negociação que elas poderiam ter bem sucedida se elas realmente tivessem um perfil correto. Então, por exemplo, no meu treinamento, a gente não só trabalha a questão técnica, mas trabalha também a questão da própria pessoa, né? Como que a pessoa pode influenciar o processo de negociação através do seu perfil. Entendi. E fala uma coisa, Anderson, hoje a gente vive no momento da internet, né? E a internet vem revolucionando e vem mudando o comportamento das pessoas, a forma com que as pessoas compram, né? E na sua opinião hoje, a negociação também mudou com a internet? Mudou-se, mudou e muito, né? Porque assim, a internet, ela trouxe a facilidade de você chegar mais às pessoas que talvez você não chegaria elas de modo, se não fosse através da internet, né? Você consegue, por exemplo, negociar com pessoas à distância que você antes teria uma dificuldade maior, né? Ou usar o telefone, ou usar, por exemplo, ter que estar pessoalmente lá e tudo mais. Só que por outro lado também, a internet trouxe algumas dificuldades, né? E ela acabou também distanciando pessoas que estavam próximas. Por exemplo, hoje é muito comum você ver um processo de negociação acontecer totalmente pela internet. E o que acontece no processo de negociação na internet? Você tem uma tendência muito maior de não ter sucesso na negociação, porque é muito mais fácil você levar, por exemplo, um não, se você estiver vendendo um produto ou um serviço, do que você levaria esse não se você estivesse pessoalmente. E também assim, as palavras, quando você utiliza as palavras, os textos de e-mail hoje, às vezes você tem uma persuasão muito maior pessoalmente do que você teria essa persuasão, por exemplo, se você está fazendo uma transação pela internet. Então você tem que saber escolher muito bem as palavras, o texto, o corpo do e-mail e até mesmo o processo de pré-negociação, que é um dos trabalhos que eu mostro no treinamento, que é quando você consegue atrair a empresa ou as pessoas para a sua empresa, para o seu produto, para o seu serviço. Isso também começa na internet a ter uma dificuldade maior, porque na verdade você tem que ter condições de fazer essa atração dentro desse processo de pré-negociação. Então realmente mudou muito essa questão da internet. Verdade. Anderson, você que é autor de vários livros e você é um negociador,
né? Que dica que você daria hoje para os vendedores para que eles possam negociar melhor os seus produtos? Olha, nós temos hoje algumas dicas que eu trabalho muito bem, que são dicas que são simples, mas porém são dicas bem aplicáveis, né? No começo aqui da nossa conversa eu até falei dos meus filhos, né? Eu acho que hoje as crianças, elas têm uma característica de negociação que nós adultos, com o passar do tempo, nós perdemos. Você vê, por exemplo, uma criança, ela não aceita receber um não. Quando ela recebe o não, ela simplesmente ignora aquele não e continua tentando te persuadir para aquilo que você quer. Ontem mesmo eu estava andando no shopping e eu presenciei uma cena de uma criança negociando uma compra lá, acho que de um brinquedo, eu não entendi bem o que era, com o pai. E assim, aquela criança, a forma que ela falava com o pai, a forma como ela tratava daquele processo, porque ela queria ganhar aquela negociação, é uma coisa assim que você vê a característica como que é. Então essas coisas, por exemplo, nós acabamos perdendo. Então isso é uma coisa, por exemplo, que nós podemos aprender, que é uma técnica importante. Uma outra técnica também que eu costumo sempre indicar é a preparação para a negociação. Eu até passo no treinamento vários passos de como você se preparar. Mas por que é importante você se preparar? Eu vejo que é muito comum pessoas que me procuram para negociar alguma coisa, mas não sabem nada sobre mim. Sabem muito pouco e esse pouco não é suficiente para poder conseguir interagir de forma correta para que seja bem sucedido nessa negociação comigo. E eu diria que é o seguinte, hoje você tem a facilidade de buscar informações sobre as pessoas através da internet. E as pessoas elas não utilizam essa ferramenta para poder buscar informações. Outra coisa também legal, que é uma terceira técnica que eu vou deixar, é você ser muito observador dentro do processo de negociação. Então quando eu chego num ambiente que eu vou negociar com alguém, eu observo tudo, eu observo detalhes, eu observo se tem fotos da pessoa, da família, eu observo se tem alguma coisa relacionada com alguma ação daquele ambiente que possa indicar algumas características pessoais daquela pessoa que eu vou negociar. Ou seja, tudo é uma questão de observação, até mesmo como a pessoa utiliza as frases, as palavras e tudo mais. Isso é uma coisa importante também que ajuda no processo de negociação. Então assim, essas são apenas 3 das 70 técnicas que eu trabalho hoje com o meu público, né? Mas eu acho que com certeza vai ajudar você que está nos ouvindo aí para poder ter mais sucesso na negociação, né? Entendi. E queria te fazer uma pergunta agora, que é o seguinte, como que você identifica um bom negociador? Olha, um bom negociador, ele identifica, eu costumo dizer, que é pelos resultados que ele apresenta. Se o cara é um bom negociador, ele é uma pessoa que realmente consegue alcançar resultados. Não é uma pessoa que desiste fácil, é uma pessoa que trabalha as técnicas, é uma pessoa que ela vai preparada para o processo de negociação, é uma pessoa que trabalha bem a questão do fechamento, porque assim, às vezes a pessoa está indo bem na negociação, mas na hora de fechar a negociação, ela simplesmente erra tudo. E quando ela erra tudo, ela perde a negociação ali no fechamento. Com certeza. Na hora de dar o preço, às vezes ela comete um erro na hora de dar o preço ali, e isso aí pode influenciar no resultado que ela pode obter. Então assim, a pessoa que quando ela tem bons resultados, ela é reconhecidamente uma pessoa que tem uma boa negociação. E outra, a pessoa está preparada para isso, né? Com plena certeza. Conhecer, tudo que você disse, né? Conhecer seu cliente, conhecer seu produto, né? E se preparar. Quanto mais preparado você tiver, mais forte você fica. Com plena certeza. Né, para essa dá uma negociação. diferença muito grande no resultado que ela pode alcançar. Maravilha. Então, pessoal, terminamos aqui a entrevista com o Anderson Hernandes. Quero agradecer de coração a sua presença, Anderson. Prazer foi meu. E eu tenho certeza que essas dicas valiosas que ele nos passou vai ajudar e muito no nosso dia a dia, e tenho certeza que as nossas negociações vão ser melhores a partir de hoje. Se você gostou dessa nossa entrevista, compartilhe com as outras pessoas. E nos nossos próximos programas teremos outros entrevistados, outros assuntos. Então nos aguarde, que em breve voltaremos. TV Patriani. Quem sabe mais, faz melhor.